Quando você receber o seu pincel, ele vai vir nessa embalagem, ela tem um fecho de imã. Você vai retirar o seu pincel da embalagem e vai perceber que ele está com as cerdas com cola. Isso aqui é um material que é utilizado na indústria para que as cerdas fiquem alinhadas até o primeiro uso. Esse produto que é utilizado aqui nas cerdas do seu pincel, ele deve ser removido na íntegra antes do primeiro uso. Como é que você vai fazer isso? Com auxílio mesmo dos seus dedos, você vai aqui, ó, abrindo essas cerdas. Você vai desmontando essa estrutura que foi feita com cola. E essa cola que tá sequinha aqui, ela vai começar a sair das cerdas do seu pincel. Ela vai começar a sair como um pozinho, como uma poeira. E aí você vai repetir esse movimento várias vezes até você remover quase que 100% dessa cola. Não é possível remover toda só com esse movimento. A gente vai precisar de usar monômero para isso, mas você tem que tirar boa parte dessa cola que tá nas cerdas do pincel, porque se você não tirar, ela vai aderir nas cerdas e vai deixar o seu pincel com problema logo, logo. Então, você tem que fazer isso com bastante cautela, com bastante paciência. Coloquei mais perto para que você possa ver essa poeirinha que tá saindo, ó, das cerdas do pincel. É a cola que eu falei para vocês. Esse movimento, ele tem que ser delicado, tá? Não pode ser um movimento, assim, muito brusco, para você não desarrumar o alinhamento das cerdas do seu pincel. Por quê? É um pincel de pelo natural. Então, ele é um pelo muito suave, muito macio. Você tem que tratar com bastante delicadeza. Agora, você vai pegar um pouco de monômero, tá? Monômero limpo para esse momento. Não pode usar monômero sujo. Não coloque muito no dapping, porque esse monômero ele vai ser descartado, porque ele vai ficar com o resto da cola que tá nas cerdas do seu pincel. E você vai, ó, mergulhar o seu pincel dentro do dapping. Mergulha do lado, mergulha do outro. Vai abrindo assim com delicadeza, para que o restante da cola venha a sair no monômero. Depois que você mergulhou, você vai, ó, drena de um lado, drena do outro. Você nunca deve drenar o seu pincel na lateral. Quando você drena o pincel na lateral, você desmonta o alinhamento das cerdas. Lembra que são cerdas naturais, são pelos de verdade? Então, se você vai apertando por todos os lados, esse pincel vai ganhando outra forma. E o ideal é que ele permaneça sempre assim, fechadinho, como uma língua de gato, tá? Então, você vai, ó, de um lado, do outro lado, nunca desce, ok? Vou limpando. Posso ir no paninho também, de um lado, do outro lado. Sempre fechando a pontinha do pincel. Aqui ele já está limpinho. Mas se por acaso o seu vier mais cola, ou se você perceber que nesse momento o monômero ficou super sujo, né? Que ficou bastante resíduo de cola aqui dentro, você vai trocar esse monômero por outro limpinho de novo e vai repetir esse processo até você se certificar de que removeu toda a cola que vinha no seu pincel. Como o pincelzinho tá novo, ele vem com essa pontinha mais afilada. Com o uso, ele vai ficando menos pontudo e mais oval. É um desgaste natural do uso. Agora eu vou mostrar para vocês o processo de aplicação com o pincel Camila Rodrigues. Molhei, drenei de um lado só, colhi a minha pérola do outro lado, esperei ela molhar, posicionei onde eu quero construir e com um lado só do pincel eu vou pressionar esse produto, mantendo sempre as cerdas do meu pincel alinhadas, fechadinhas. Então, eu vou sempre me preocupar em manter o meu pincel com as cerdas alinhadas e fechadas.
Para isso, eu preciso trabalhar o produto na consistência correta e trabalhar a aplicação de forma correta também. Então, eu sempre deixo o meu pincel com as cerdas alinhadas. Se por acaso eu perceber que na hora da aplicação eu estou pressionando além da conta, eu preciso verificar se eu não estou trabalhando com o produto seco ou se eu estou apertando com qualquer posição o meu pincel contra o acrílico. Se percebi que ele está abrindo, que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu volto a molhar no meu DAPEN e alinho as cerdas do meu pincel novamente. Então, em qualquer passo da construção, o seu pincel vai permanecer fechado. Pois você não pode esquecer que são cerdas naturais, super macias, e você tem que trabalhar com máxima delicadeza. Para isso, a gente precisa da consistência correta. Terminei com meu pincel, vou molhar no meu DAPEN, vou verificar se ficou algum resquício de produto, vou drenar de um lado, drenar de um outro, nunca na lateral, e vou enxugar para tirar o excesso de monômero do meu pincel e deixar ele com esse formatinho de língua de gato. Nunca triangular, porque eu vou pressionar as cerdas do meu pincel para que elas fiquem dentro de um espaço onde elas não cabem. Então, eu sempre vou deixar ele no formato de língua de gato, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Dreno de um lado, dreno de um outro, e aí está. Sempre dessa forma e ele vai durar por muito tempo. Veja mais uma vez, somente monômero para limpeza, dreno de um lado, dreno do outro lado, enxugo na toalhinha Scott e alinho as cerdas no estilo língua de gato. Não precisa de hidratante, não precisa de limpa-pincel, lembre-se que são pelos de verdade. E assim a sua ferramenta vai durar por muito tempo e você vai construir muitas unhas lindas. Espero que tenha te ajudado. Quero ver você gravar um vídeo e me marcar usando essa maravilha, hein?